Olá, meus amigos do Central das Escrituras, que prazer falar com vocês novamente. Eu hoje vou tratar de um assunto interessante, que são as coisas que o profeta não disse. As coisas mais importantes são as coisas que o profeta falou. Então, se você acompanha as conferências gerais, você vai ouvir o profeta e vai saber o que ele falou, e o que ele falou é o que é importante para a igreja naquele momento. E as coisas que o profeta não falou? Então, é claro que ele, por exemplo, não vai falar todas as vezes dos mandamentos básicos, mas que esses mandamentos básicos estão sempre nas escrituras, são coisas que a gente renova os convênios toda semana. Não precisa o profeta ficar falando sobre isso o tempo todo. Mas as autoridades gerais vão falar disso. E sobre as coisas que você não ouviu na conferência da igreja? E vamos pegar, por exemplo, algumas questões polêmicas, como, por exemplo, controle de armas, enfim, ecologia, outros assuntos que são temas de conferências mundiais, de preocupação, aquecimento global, hoje eles chamam isso de mudanças climáticas, tal. Por que isso não é abordado pelas autoridades gerais? Tá? Eu não sei, não me lembro de alguém ter abordado algum desses assuntos, mas por que eles não abordam esse assunto ou não dão a eles a devida importância como o mundo dá? Irmãos, porque os profetas seguem aquilo que chamamos de prioridades proféticas. Então, se o profeta não falou sobre um assunto que o mundo considera muito importante, é porque esse assunto não é tão importante. Ou porque o Senhor não quis abordá-lo naquele momento. Não quis, acho que não é a prioridade daquele momento. É interessante para o seguinte, vamos recordar um pouquinho o que aconteceu antes da pandemia. A gente estava preocupado com uma série de coisas no mundo, o mundo sempre em polvorosa, preocupado com guerras, com grandes acontecimentos, e então, durante o ano de acho que 2019, o profeta pediu que nós dessemos importância ao dia do Senhor. Eu fiquei perguntando, tudo bem, o dia do Senhor é muito importante, não sou eu que vou dizer que não é, mas por quê? Eu não entendi aquilo. Por que o Senhor enfatizou tanto? Por que o profeta enfatizou tanto o cumprimento do dia do Senhor? Porque o profeta não sabia, mas Deus sabia que viria uma pandemia que ia varrer toda a face da terra. E durante essa pandemia, nós não pudemos permanecer na igreja. As igrejas ficaram com as portas fechadas e nós tivemos que adorar a Deus dentro das nossas casas. Ora, se uma família não está cumprindo com o mandamento do dia do Senhor, ela não vai ter o alicerce, a força espiritual para suportar os momentos em que a igreja não está funcionando. É uma coisa terrível que aconteceu. O nosso presidente destaca, diz que em torno de 800 pessoas que frequentam a conferência da Estaca, 170 almas se perderam nesse processo. Irmãos, numa cidade pequena como Guarujá, 170 almas se afastaram durante o período da pandemia. Então, quer dizer que as preocupações que nós tínhamos na época com o mundo eram preocupações que não eram a agenda das prioridades do Senhor. A prioridade do Senhor naquele momento era cumprir com o dia do Senhor. E agora, olhando para trás, a gente consegue entender o porquê. Agora, olhando para trás, a gente consegue entender o porquê de tantas coisas que os profetas falaram. Então, irmãos, às vezes a gente vê pessoas, dentro da igreja inclusive,
falou, não, que é muito importante, e levanta um assunto como mudança climática. Eu estou usando isso só como exemplo, não pense que eu sou contra a agenda da ecologia, eu só usei como exemplo. Mas as pessoas às vezes põem questões políticas que são muito fortes, muito frequentes no dia que nós vivemos, né, no calor do momento, mas que para Deus aquilo não tem tanta importância. Ele põe as prioridades proféticas dele. Então a gente vê as coisas acontecendo e nós temos uma visão muito limitada ao momento que nós vivemos. Mas Deus tem uma visão maior sobre as coisas que estão por vir num horizonte a médio prazo, a longo prazo. E é isso que importa para nós. Vendo na minha vida pessoal, eu passei um momento muito difícil, em que a gente estava com dificuldades financeiras e as coisas sempre difíceis, e no meio daquele transtorno todo, eu lembro que alguém invadiu o escritório e roubou todas as nossas coisas, todos os computadores, deixaram os móveis e alguns papéis no chão. E aquilo foi um transtorno muito grande, eu chorei muito naquela ocasião. Na verdade, se eu tivesse a visão do Senhor, eu teria visto que aquele foi um pequeno momento. Em algum momento eu recuperei os computadores, recuperei os clientes, os fontes estavam guardados em backup seguros na nuvem, e a minha vida pôde continuar. E depois eu fui muito abençoado depois daquela provação. Tá? Eu não sei entender o porquê que aquilo aconteceu, mas se eu tivesse com o espírito correto, eu não teria sofrido tanto. Teria confiado na mão do Senhor. Tá? Hoje nós vivemos um período de turbulência política, e não é só no Brasil, é no mundo todo. E essas turbulências foram tratadas na conferência da igreja. E tudo que o Senhor nos pediu é: fiquem firmes. E o presidente Nelson, ele falou uma coisa interessante. Ele falou: agora é a hora dos grandes milagres acontecerem. E coisas maravilhosas virão. Eu olho para o lado e falo: puxa, eu não consigo ver nada de maravilhoso vindo no horizonte próximo por aqui. Mas ele tem a visão de Cristo, do Pai Celestial. Então eu acredito nas coisas que o profeta falou. E eu acredito que se ele não abordou algum assunto, é que esse assunto não é que não seja importante, mas não é uma prioridade profética. Então a gente pode ficar tranquilo e confiar em Deus que tudo vai dar certo. Muito obrigado por todo o seu carinho sempre.